vai saber o seguinte, que na verdade ela tem esse jogo de cintura, Carolina, porque logo, logo ela aprendeu a dançar na vida. A Maria Carolina foi aluna aqui do Música, em Goiânia, durante muitos anos. Ela estudou conosco dos 8 até os 14 anos, talvez. Fez balé clássico, muito balé clássico, mas fez também jazz, música. Agora já fazem 15 anos que a gente não se vê. Ela tinha o quê? 11, 12 anos. E ela queria justamente um papel, a gente precisava de alguém um pouco mais velho, talvez com 15, 16 anos. E ela era muito magra, muito alta, mas era muito jovem. Então a professora inglesa me disse, a Carolina já me pediu, mas ela não pode fazer porque ela é muito nova. Então ela veio conversar comigo, veio me pedir e eu falei, mas você não é mais velha, Carolina. Ela falou, mas eu posso parecer mais velha. Eu falei, então vai e pareça mais velha e prove para a professora que você pode fazer. E ela foi e provou mesmo, e aí ela ficou ao lado de uma menina de talvez 15 anos na época, né? E fez muito bem como sempre, ela conseguia, ela batalhava pelo que ela queria. Você, nesse momento, está representando todos os nossos alunos e aquilo que nós queremos para eles. Nós gostaríamos que você tivesse o maior sucesso do mundo. Lembramos de você com saudade, com boas lembranças da sua família tão querida. E queremos ver você um dia aqui na escola. Mas lembre-se que nós, hoje, estamos aplaudindo você. Grandes recordações aí para Carolina Ferraz. Você batalhava mesmo pelo personagem desde aquela época? Teve até uma passagem, né, nessa mesma época, assim, que a gente trabalhava com coreógrafos do país inteiro e tal. E eu lembro que uma época a gente estava fazendo uma coreografia e nessa fase que eu queria já fazer coisas assim de mocinha mais velha, que eu teria que fazer um padedê com, na época, o principal bailarino lá do nosso corpo de baile. E era aquela música Construção, do Chico Buarque. Eu não sei se era a coreografia do Rodrigo Pederneiras, enfim, eu não sei o que era. E eu teria que, eu seria a mulher dele, eu não sei, em determinado momento eu caía no chão e ele se deitava em cima de mim. E na hora que eu caí no chão, ele se deitou em cima de mim. No ensaio eu fiquei dura, eu quase tive uma síncope, trocaram a bailarina porque eu não ia aguentar fazer o padedê com ele. Uma esquelética. Eu quase desmaiei de susto. Eu falei, meu Deus, esse homem enorme aqui em cima de mim. Aí eu achei que eu tinha que 11, 12 anos. Eu achei que eu tinha que ir mais devagar. Foi uma época maravilhosa, sem dúvida, foi uma experiência muito boa, porque era uma escola super estruturada. Eu me formei pelo método da Royal nessa escola. A minha professora, ela tinha vindo da Inglaterra para dar aula pra gente. Foi muito legal, foi uma fase muito boa. A gente tinha um corpo de baile, a gente ficava viajando pelo país inteiro apresentando espetáculos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Dalau. Puxa, uma época eu me lembro que eu fiz um coro para Ana Botafogo, com o Rodrigo, com a Carlota Portela, com muitas pessoas. Assim, foi muito legal. Eu dancei a minha vida inteira, né? Você foi precoce em tudo, né? Porque você vê, com 17 anos já estava em São Paulo, começando a carreira de modelo, e tinha uma amiga, olha o que ela conta. Eu conheci a Carolina aqui em São Paulo, logo que ela chegou de Goiânia. Nós trabalhávamos como modelo juntas na mesma época. Ela sempre quis ser atriz, assim, ela sempre falou assim, eu vou ser atriz, eu vou ser atriz. E mesmo os trabalhos que ela costumava fazer, assim, eram mais voltados para a atuação mesmo. Ela sempre se dava melhor com esse tipo de trabalhos comerciais, que tinham texto, diálogo, enfim. Ela fazia muitos comerciais e um desses diretores uma vez a convidou para apresentar um programa de televisão. E depois de um tempo trabalhando em programas jornalísticos, assim, ela recebeu a proposta para fazer uma novela e aí não parou mais. Está bem claro aí na opinião da Xará que você tinha que seguir esse campo mesmo. Você demonstrava isso. Você dormiu lá em casa ontem, não me contou isso, hein? Não, tá vendo? Legal, hein? Super discreta, Carolina, que coisa. Bom, o que eu falo? Agora não fala nada, que você tem que ouvir, sabe quem? O autor da novela. Será que o Manuel Carlos, o grande filósofo, está impressionado e surpreso com a interpretação da Carolina? Domingão do Manelão. A Carolina é, para mim, uma conjugação perfeita entre beleza e graça. Vocês talvez não tenham ideia de como ela é divertida, de como essa risada que normalmente ela dá, e pode dar uma aí, Carolina, para a gente ouvir. É uma risada que no trabalho, é uma risada muito frequente no trabalho. As pessoas se divertem muito com ela. A Carolina é uma mulher extremamente simples, muito sedutora, mas sem nenhum ar de sedução. Ela é sedutora naturalmente. Isso é que faz dela uma pessoa tão diferente das outras, uma beleza
tão mais bonita do que tantas mulheres. Você continue assim. Uma mulher muito, muito amada por todos, muito respeitada por todos e que as pessoas lembram sempre de você com um sorriso, com graça mesmo, porque você, além de bonita, é uma pessoa graciosa e excelente profissional. Muito obrigado por você estar pela segunda vez num trabalho meu. Olha aí o aval do nosso Manuel Carlos. Não, eu que sou fã dele. Maneco, você foi um presente para mim, assim. Esse é o nosso segundo trabalho juntos e, sem dúvida, tem uma integração muito boa, assim. Eu sinto que tem um retorno muito bom de você e eu fico com vontade de dar tudo, o melhor de mim, assim. É muito bom trabalhar com ele. Ele é uma pessoa muito especial, né? Aliás, você já tinha feito uma outra novela da Sete, não sei se foi do 6 ou 7. Foi da 6, História de Amor. Você já tinha feito sucesso. Agora, nessa novela daqui das 8, desse Por Amor, você está demonstrando um talento para todas as áreas. Tem até aqui uma coisa aqui para tirar aqui, ó. Isso, que é um formiga que subiu. É o seguinte, ela falou em brigadeiro aqui, começa os gordinhos, fica tudo assim. Você, na verdade, Carolina, você demonstra nessa novela, como ele deixou bem claro, todo o seu talento e a beleza sedutora. E a gente, às vezes, conversando com o pessoal da plateia aqui, como no domingo passado, e quando se fala, beijo técnico, beijo que não é técnico, cena que dá a sensação de ser real ou não, todo mundo diz que as cenas que você faz com o do Moscovitz são bem reais, totalmente reais. E como é que você consegue transmitir, tanto você quanto com tudo isso, e conseguir manter a vida pessoal? Você que é casada há 11 anos, ele que deve ter namorado, é tudo. Olha, assim, eu no meu caso posso falar por mim, assim. Eu realmente sou casada há 11 anos, eu tenho uma vida muito fora da televisão também, assim. Acho que o fato de não morar no Rio de Janeiro, de morar em São Paulo, já é uma coisa que contribui um pouco para isso, assim. Eu tenho uma vida absolutamente independente também da minha vida aqui dentro. Embora o trabalho ocupe uma parte enorme da minha vida, uma parte importantíssima, não é tudo. E eu sou uma atriz, eu acho que se eu sou uma atriz, eu tenho que procurar fazer as coisas da melhor forma possível. Eu acho que todo esse elemento de paixão entre um personagem e outro é fundamental para a existência desse casal, senão ele não seria o que ele é, senão não passaria esse amor que as pessoas veem no casal. E eu acho que a proposta é justamente essa, eu quero mais fazer coisas com a maior verdade possível e cada vez melhor. E cada vez me superar e cada vez conseguir fazer coisas mais difíceis com mais naturalidade. Agora, não deve ser fácil, isso é que é a televisão, eu acho, né? Você ser muito natural, quer dizer, eu acho. É verdade, isso aí está passando, tá perfeito. Agora, não deve ser fácil para você controlar tudo isso. Seu marido é um publicitário italiano, machista como todo italiano, né? E ele te conheceu, você não era atriz. Não, eu acho então que deve ser difícil para ele também. Tem um componente meio folclórico nessa história. É óbvio que o Mário é super ciumento, como todo italiano, etc. e tal. Mas tem muito de folclore nessa história. Eu acho que a mídia, às vezes, explora isso de uma forma errada. E no meu caso, especificamente, porque eu sou casada com uma pessoa que também tem uma vida pública. Meu marido é um empresário, uma pessoa respeitada, uma pessoa que, enfim, tem a vida dele completamente independente na minha. E, às vezes, eu acho muito desagradável. Mas eu acho que até agora eu tenho conseguido me colocar de uma maneira legal, assim. E ele está comigo, quer dizer, eu estou com ele está comigo e está tudo bem. Eu acho que tudo isso, de uma certa forma, faz parte de um momento em que eu estou passando, um momento muito bom, um momento profissional super feliz, e que eu tô tranquila com relação a isso. Eu acho que seria pedir demais que as coisas não fossem abordadas dessa forma. Então, tudo bem, se é assim que tem que ser, que seja. Eu quero estar tranquila, eu quero estar calma, eu quero observar as coisas, eu quero poder tirar o melhor disso tudo. Não estou nem um pouco afim de ficar vítima dessa história. Falam isso, dizem aquilo, as pessoas falam e vão falar, e que digam, aliás, quem está nessa profissão não tem se fosse claro, né? E que falem. Eu tenho a minha vida, eu tenho a minha história, eu sei o que eu quero. Eu estou super tranquila. É chato, mas é isso aí. Olha aí a serenidade da Carolina Ferraz. Maria Carolina Ferraz Cohen. Olha, louco. Agora, um outro lado. Vários depoimentos, cada um mostrando um jeito da Carolina. Veja esse depoimento. Eu trabalhei 6 anos com a Carolina, na casa de praia dela. Eu fui caseiro dela durante 6 anos, mas já nem considerava mais caseiro dela. Já era como da família, como fosse o irmão dela. Vim conhecer isso, reconhecer isso, depois de tudo aquilo que ela fez com meu pai. Porque se não é ela, hoje ele estaria morto. Ele foi atropelado, né? Um experimento grave, gravíssimo. Inclusive, ele teve fratura na cabeça, certo? Fratura na perna, fratura exposta, quebrou o colo do ombro e teria que passar por uma cirurgia muito delicada. E, na época, eu não tinha condições e nem o hospital daqui, na época, tinha condições de fazer essa operação. A única pessoa que me passou em mente foi ela. Mas fiquei meio com vergonha de pedir para ela.
No que eu liguei para ela, inclusive ela até me xingou, falou imediatamente, você tira o seu pai daí. Eu falei, não tenho como. Ela já imediatamente já arrumou uma ambulância, mandou buscar ele, ficou esperando em São Paulo. Quando ela entrou ali com o meu pai no hospital, eu gostaria de estar fazendo aquilo, certo? Mas quando eu vi que ela tomou frente da situação, eu pensei comigo, não, eu não tenho só uma patroa aqui do lado dele, eu acho que eu tenho uma irmã. Porque o que ela fazia com ele, que ela correria no corredor do hospital, parecia que ela estava levando o pai dela para o centro cirúrgico. E um homem que ela não conhecia, você está entendendo? Mas naquele momento eu tenho certeza que ela passou a gostar, porque tudo aquilo que ela fez ali parecia ser pai dela. Foi a simplicidade que ela fez as coisas, certo? Sem ver interesse nas coisas, certo? Ela fez sem almejar lucro. Ela fez de coração, isso eu tenho certeza que ela fez, certo? Porque a disposição dela foi tão grande que se fosse... talvez a gente não conhece o ser humano, mas igual ela eu conheci. Eu posso falar que o lado humano dela é fora de série. Muito obrigado, Carolina. Só Deus pagar para aqui, eu não posso pagar. Só Deus. Deus ou seus filhos, só pagar para nós. Nada melhor do que um depoimento desse para mostrar o lado humano da Carolina. Que a Carolina se apresenta aqui, todo mundo fala da beleza sedutora, do sorriso. Agora, por incrível que pareça, pouca gente sabe que ela superou 2 tragédias. A perda do pai e a perda de um irmão. Tudo isso muda a cabeça de uma pessoa ou não? Muda. A escala de valores muda. Você passa a se preocupar com outras coisas, coisas que você considera mais importantes. E você... Às vezes até acontece, mas logo eu recupero, enfim, a lucidez e vejo que não vale a pena ficar brava ou me irritar com determinadas coisas. Zé, a gente brigou, né? Quando você saiu de lá, a gente brigou por causa do meu cachorro, do Frederico. E eu sempre recebo notícias suas e foi muito legal esse depoimento. Eu estava grávida da Valentina quando isso aconteceu e fico muito feliz que seu pai esteja bem. Eu quero que você seja muito feliz e que tudo dê certo para você e para sua família. Carolina Ferraz, aqui no Arquivo Confidencial. Agora, uma declaração de ciúme. Eu sou muito ligada a ela, porque ela me acompanha desde que eu tenho 3 anos de idade. Então, a relação que a gente tem é mais ou menos como mãe e filha, mas é um pouco diferente. Ela sempre me diz para ser responsável, porque a gente tem que ser super responsável, Ela sempre fala que ela se preocupa comigo quando eu vou para outros lugares para ligar, avisar onde eu tô. Quando a Valentina nasceu, eu tive um pouco de ciúmes dela, porque, não sei, eu pensava que ela ia ocupar o meu lugar, mas daí a gente acabou se entendendo um pouco melhor. Um beijão, espero poder ter essa amizade para sempre e que você tenha um bom sucesso pela frente também. Grande Manuela, olha aí. É impressionante, é importante esse bom relacionamento com o Thiago. Eu que tenho ciúmes de você. Eu que queria que você fosse minha filha de verdade, não é? A Valentina hoje tem a idade que tinha a Manuela quando eu conheci, assim, né? A Manuela tinha 3 anos, era super pequenininha, mas eu sempre tive uma relação muito boa com ela. Graças a Deus, a mãe da Manuela, Márcia, sempre foi maravilhosa, também sempre incentivou isso. E tem o Luca também, de 15 anos, mas a Manuela tem uma relação mais próxima, porque a Manuela, praticamente esse último ano, depois que a Valentina nasceu, a Manuela meio se mudou lá para casa, assim. E ela está nessa coisa da adolescência, então eu acho que como eu tenho uma idade mais próxima a ela, a gente acaba trocando confidências. Ela é uma menina muito especial, é maravilhosa, eu fiquei super emocionada. Histórias de cabeleireiro, de brigadeiro, histórias da dança, histórias de humor, histórias de beleza sedutora, agradecimentos, histórias dramáticas. Tudo passando aqui no Arquivo Confidencial. E mais uma história pra galera, olha aí. Lá em casa somos em 3, tá? 3 irmãos. O mais velho, o Guilherme, morreu em 1991. Eu sou a do meio e a Carolina é a caçula. A beleza dela sempre foi uma coisa constante, né? Sempre foi muito bonita. E o papai, quando ela tinha uns 12, 13 anos mais ou menos, deu a ela 2 vestidos de noite, assim, um azul e o outro vermelho. Eu não lembro da Carolina ter tido a oportunidade de sair à noite com uma roupa naquela idade, né? Mas ela sempre teve esse lado, assim, vaidoso, essa coisa vaidosa, do capricho, né? Sempre foi muito amada pelo pai dela, né? E foi uma coisa, assim, do destino. O pai dela morreu quando ela tinha 14 anos, então ela era muito novinha
né? Muito novinha, então ela saiu... Eu acho que nessa hora ali, ela resolveu fazer o que metade dos seres humanos, a maioria dos seres humanos deveriam fazer, que seriam serem felizes, né? Ela resolveu ser feliz e conquistar o espaço dela e saiu na luta, né? Batalhou pelo espaço que ela tem. Eu queria te dizer que eu acho você uma pessoa extremamente inovadora. Você está sempre assim me surpreendendo. E eu fico com minha irmã, eu fico inflamada. Grande Maria Eugênia. Carolina, normalmente, algumas pessoas que têm uma tragédia como essa perdem o pai na faixa de 12 a 18 anos. É óbvio que perder pai e mãe em qualquer idade é uma tragédia, é terrível. Mas muita gente diz que nesse período de 12 anos a 18, 20 anos é a pior fase que um ser humano pode ter perder o pai ou a mãe. Eu não sei, eu acho que também tem suas vantagens. Se é que a gente pode falar que num caso desse existe alguma vantagem. Quer dizer, mesmo numa tragédia dá para tirar uma coisa boa. Eu acho que como eu era mais nova, eu tive mais facilidade em colocar para fora toda a dor que eu senti e, enfim, todo o rancor que ficou dessa história. Porque foi uma história um pouco complicada a minha. Mas eu acho que nesse ponto eu fui favorecida. Eu acho que dos meus irmãos, eu fui a que melhor assimilou essa história na nossa família. Porque eu não tinha obrigação nenhuma de ser nada. Eu podia ser fraca, eu podia ser louca, eu podia ficar chorando 3 dias sem parar. E eu fiz tudo isso. Então, eu não tinha 18 anos. Eu já não era uma pessoa com uma cabeça ou com uma proposta, eu não tinha pretensão nenhuma. Eu era uma menininha de 14 anos que começou a viver as coisas dessa forma. E coloquei para fora, assim. Eu fui super protegida nesse ponto. Mas você teve terapia? Você porque fez esse tipo de coisa ou não? Porque eu era novinha. Eu fiz terapia depois. Depois, eu acho que eu tive minha primeira experiência com terapeuta, acho que com uns 18 anos, assim. Hoje você surpreende com a tua reação com 14 anos de absorver um golpe desse? Eu acho que existem coisas que são, hoje em dia, né, eu faço essa análise. Na época eu não tinha, enfim, essa interpretação. Eu acho que existem coisas que são do caráter de cada um. Hoje em dia eu observo a Valentina, eu vejo que ela já tem um caráter mais ou menos definido. Acho que existem coisas que são do ser humano e nascem com aquelas pessoas. Eu acho que eu tenho espero que isso se preserve em mim, mas eu tenho um sentido de sobrevivência muito grande, assim, que sempre me ajudou muito, enfim. Eu quero coisas, eu acho que as coisas nem sempre são fáceis, aliás, na grande maioria das vezes são muito difíceis, que sempre se tem um preço a pagar pelas coisas e você tem que fazer uma opção, ou você está disposto a pagar esse preço ou não. E nisso muitas coisas boas rolam, sem dúvida, porém muitas coisas ruins também. E a gente tem que ir balanceando as coisas, encontrando o equilíbrio e seguindo adiante. Esse acho que é uma proposta, assim, que eu acho que isso já estava dentro de mim desde pequena. E eu acho que é uma coisa que me ajudou muito, assim. Eu sempre tentei olhar adiante. Mesmo como atriz, assim, eu não estou muito preocupada comigo amanhã. Eu estou preocupada comigo daqui a 10, 15 anos. Eu sempre, quando penso em mim, eu faço uma projeção a longo prazo, em qualquer sentido na minha vida. Então, eu acho que isso é uma coisa que me ajudou. Também é muito mais complicado, porque é um processo mais solitário, você acaba se individualizando muito, você faz uma opção, mas é uma opção, foi a minha opção. Não sei se é certo ou se é errada. Enfim. Você está conhecendo um pouco mais o ser humano Maria Carolina Ferraz, aqui no Arquivo Confidencial. E agora, o Domingão é dele. Olha lá. O que eu realmente admiro que, apesar das Milenas, das Paulas e tudo mais, a pessoa que eu conheço é sempre a mesma. A Carolina, que é uma pessoa que não muda. A gente foi para assistir, ver um concerto de música e tal. Na saída do concerto encontramos uns amigos, granfinos aqui de São Paulo e tal. E eles convidaram a gente para jantar juntos, num desses restaurantes chiquérrimos e tal. E fomos, sentamos todo mundo juntos na mesa. E daí os garçons começaram a pedir cada um que prato queria, cada um pediu o seu prato. Quando chegou na Carolina, falou: o que a senhora quer jantar? Ela falou: não quero nada. Abriu a bolsa, tirou um plástico, abriu o plástico, tirou 6 uvas passas, um pão de glúten, uma garrafa de água mineral. Falou: meu jantar é esse, muito obrigado. E ela é isso, entendeu? Não interessa onde ela esteja, ela é o que ela é, não se deixa impressionar pelas formas. Ela tem um lado de uma grande felicidade interna, sabe? Felicidade de estar viva, de viver, e basta que o dia tenha sol, já é suficiente para estar feliz. E essas são coisas que eu acho que independe de ser famoso ou não ser famoso. Ela ama a vida e
e sofre toda vez que tira um pedacinho dessa possibilidade da felicidade de estar junto, de conversar, as pequenas coisas. Carol, volta. As plantas em casa estão sofrendo, o passarinho não está cantando mais. Volta logo, estamos todos te esperando. Tchau. Ei, garoto, esse Marião é uma fera. Agora, Carolina. É você também. Oh, brincadeira, esse Mário é terrível. Afinal de contas, é o seguinte, um negócio que o Mário falou aí, que a gente realmente surpreendeu também, é essa coisa, você, por tudo que você passou, você tem uma felicidade, que é um negócio muito sério, e você passa isso para todo mundo. Tomara que isso passe para as pessoas de alguma forma, se isso for útil de alguma maneira para as pessoas. A pessoa está vendo a tua história aqui e fala, puxa vida, ela passou por tudo isso, tá certo, é uma infância aparentemente feliz, pelos depoimentos, tudo. Mas quem perde um pai na faixa de 14 anos, depois perde um irmão, e com tudo isso consegue ser alegre, é um negócio que não é fácil, não. A Valentina também é a razão de tudo isso? A Valentina é uma coisa boa, né? A Valentina é a melhor coisa de todas. Você não sabe a razão, mas quem sabe é ela que vai contar. Ah, não acredito. Acredita sim, quer ver? Olha o perfil dela. Bom, a Carolina, desde criança, sempre foi uma pessoa super alegre, super comunicativa. Olha que gostava gorducho. muito de conversar, falava pelos cotovelos, já levantava falando. E era assim o dia inteiro. Era uma relação super boa dela com o pai, porque o pai era uma pessoa muito alegre também. Então ele entrava em casa, era aquela alegria, era aquela festa, era brincando com as meninas. E eles brincavam de esconder, de subir no colo, de puxar o cabelo, brincava de tudo. Eram super amigos. Ela tem muita força interior, muita capacidade de se adaptar às situações, de se renovar, de lutar. E isso ajudou ela a superar todos os traumas que nós passamos. Você deve se lembrar que os valores espirituais são os mais importantes. Que eles que vão te acompanhar por toda a eternidade. Eles é que vão te fazer forte e rica. E eu desejo que você seja muito feliz. Te amo muito, minha filha. Deus te abençoe. Divina Graciela, estátua majestosa do amor por Deus esculturada e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente de luz, formada numa tela deslumbrante e bela, teu coração junto ao meu ansiado, pregado e crucificado sob a rósea cruz do afante peito teu, tu és. Mais do que nunca rolou a emoção no Domingão. Essa galera curtiu no Arquivo Confidencial. A maior estrela da televisão da nova geração, Maria Carolina Ferraz. Tchau, gente. Obrigada. Sucesso, saúde, continue com esse super sorriso. Carolina Ferraz, no Domingão do Faustão, no pique do Carnaval. Daqui a pouco tem cara metade. Que sobe e desce